como surgiu essa ideia de mochilar pelo mundo. Para você que chegou agora, eu sou o Ferini. Eu sou a Nicole. E vamos mochilar pelo mundo por um ano. E resolvemos criar esse canal para justamente documentar toda essa trajetória, desde os preparativos até todos os lugares que a gente vai passar pelo mundo. E esse vídeo você vai escutar um pouco sobre a nossa história e o que motivou a gente a fazer tudo isso, né? E é uma longa história e vem de muito tempo. Bom, gente, vamos lá. Eu já tenho uma paixão, assim, por viagens desde muito tempo. Desde novinha, assim. Não vou falar criança, mas, assim, já pré-adolescente, mais ou menos assim. Eu via pessoas próximas a mim, tipo, que conseguiam ter acesso a isso, viajavam para vários lugares. E eu ficava olhando assim, meu Deus, olha que lugar legal, olha que fotos bacanas. Na época que a gente ainda tinha, né, muita foto revelada. Não era igual digital, né? Igual a gente vê hoje em dia. E aquilo, assim, me deixava muito entusiasmada, né? Querendo fazer o mesmo, porém, a gente não tinha esse acesso, né? Igual essas pessoas próximas ali tinham. E durante muitos anos, né, na minha família, a gente nunca teve, assim, esse tipo de condição de estar podendo viajar, estar saindo do Rio, de estar indo para outros lugares, assim, que tinha um custo, né, um pouco mais alto. A gente até tinha, né, uma casa de veraneio que a gente tem até hoje, que ainda vai nos finais de semana, feriados e tudo mais, férias, mas não era a mesma coisa. E aí eu via muitos amigos meus, tipo, indo viajar, passar carnaval, ano novo, né, reunindo com os amigos e tudo mais, quando a gente já tava um pouco mais grandinho, né, só que não era a minha realidade. E eu ficava sempre pensando assim, um dia eu vou conseguir, né, tipo, viajar muito, eu quero conhecer vários lugares, eu ficava vendo as fotos, eu ficava assim, gente, quero ir também. Pô, tem tanta coisa legal pra ser explorada, né, só que faltava minha mãe. E aí fiz o concurso, já tinha o meu salário, né, desde nova, comecei a conquistar bastante coisa com esse salário. E aos poucos eu fui assim, vou tentar fazer algumas viagens, né, então tudo começou, foi em 2011, quando eu entrei pro concurso. E com um pouquinho de dinheiro que eu tinha, eu consegui já fazer algum tipo de viagem, por mais que fosse dentro do Rio e com um custo mais baixo, né, do que você fazer uma viagem internacional ou fora do estado. Então foi na época que eu comecei a descobrir que aí o digital, né, já começou a criar um pouco de força, né, da internet banda larga e tudo mais. Eu descobri sites que vendiam pacotes de viagem num valor muito acessível. Então foi a primeira viagem que eu comprei na internet, foi uma viagem para Búzios. E eram acho que 5 dias de viagem e eu comecei a fazer essa viagem de forma acessível por esse site, deu tudo certo. Na época, quem vai lembrar da época vai saber o site que eu vou falar, Clicom. E o Clicom, ele tinha Clicom Viagens, né? Tinha outras opções, era bem legal. Eu comprei esse pacote para Búzios e comecei a minha jornada de viagens. E aí foi Búzios, depois eu comprei o meu primeiro pacote de viagem internacional, comprei para Punta Cana, também comprei, se eu não me engano foi pelo Clicom também, não lembro. E comecei essa jornada. Então comecei a ver que era acessível, que eu precisava só procurar nos lugares certos, porque a gente tem muito essa ideia de que viajar é algo caro, é algo para pessoas ricas. E não é bem assim. Então eu mostro muito isso no Instagram, principalmente, né? Falo muito que viagem é acessível, é de acordo com o orçamento que vai caber no seu bolso, né? Então você pode criar a viagem que você quiser baseado no orçamento que você tem ou que você quer. E comecei assim, fui fazendo aos poucos, fiz o meu primeiro mochilão em 2015, que foi para Tailândia. E já arrisquei pra caramba. Minha segunda viagem internacional, fiz um mochilão, não sabia quase nada de viagem, e ainda fui para um lugar com a cultura completamente diferente do que a gente está acostumado. Então, assim, arrisquei muito, foram muitos desafios e muitos aprendizados, e isso começou a fortalecer, assim, esse sonho por viajar cada vez mais e conhecer muitas coisas diferentes, porque eu conheci muita coisa diferente do normal que a gente está acostumado. Então, o meu objetivo começou a ser sempre ir para algum lugar que eu pudesse conhecer ou fazer alguma coisa muito diferente. Então, sempre o que me motiva a ir para tal lugar, cidade, ou um ponto turístico, ou um país, é sempre alguma coisa muito diferente do que eu estou acostumada a fazer. E isso começou a criar uma motivação, gente, cada vez maior de conhecer cada vez mais lugares, né? Só que 30 dias de férias, né, não eram suficientes. E aí eu falava assim, gente, o que eu posso fazer para conseguir conhecer mais lugares, né?
durante o ano, porque 30 dias não tá sendo ok, né? E aí eu comecei a explorar mais o Brasil, né? Explorava feriados, finais de semana, viagens curtas, e a paixão só foi aumentando. E eu sabia que tinha uma opção no concurso, né? Que a gente poderia tirar uma licença de 1 ano, prorrogável também, né? Mas a princípio 1 ano, e eu pensei assim, por que não, né? Fazer um mochilão, ou tipo, conhecer vários lugares ao longo desse ano e tirar essa licença. Então já era algo que vinha na minha mente, mas eu ficava assim, vou me planejar para isso e fazer um sabático daqui a alguns anos, vou me planejar. Você lembra mais ou menos assim, quando foi deu esse estalo na sua cabeça desse 1 ano? Que só 30 dias não tava. Tipo assim, mais ou menos a época do. Tipo assim, que ano que era isso? Mais Eu ou menos? acho que em 2015, quando eu fiz esse mochilão, Depois da Tailândia, então, né? eu pensei assim, eu passei 21 dias lá. 21 dias, gente, não dava pra quase nada, passou muito rápido. E todas as férias, né, que a gente tirava, tipo assim, era sempre muito rápido, ficava aquele gostinho de quero mais. E em 2017 eu fiz outro mochilão pra Ásia, que eu fiz pra Filipinas. Fiquei 28 dias. E nesse eu já consegui aproveitar um pouco mais, né, fiquei dias a mais. E explorei muito mais cidades e foi um mochilão, assim, muito mais enriquecedor. E eu gostei muito dessa experiência. E eu falei assim, cara, eu quero viver isso mais vezes, sabe? E aí foi quando eu coloquei com bastante força isso, que quando eu desse meu tempo, que eu pudesse pedir a licença, eu iria tirar a licença. E aí no ano seguinte, a gente se conheceu, em 2018. E a gente se conheceu numa outra situação muito inusitada, né? Porque a gente estava no Rio de Janeiro, a gente se conheceu no Rio de Janeiro, porém eu já estava com a transferência para São Paulo. Então eu iria sair do Rio para São Paulo em pouco tempo e a gente tinha acabado de se conhecer. Ali no meado do ano, né, de 2018, mais ou menos. Foi meio do ano de 2018. E eu já estava muito certa que em 2021 eu iria fazer esse ano sabático, que seria o ano que eu poderia, né, pedir a licença. E aí a gente se conheceu, não sabia se ia vingar ou não, né? Tava se conhecendo. Ficamos só. E aí no final do ano a gente decidiu namorar e enfrentar esse relacionamento à distância, porque o início de 2019 eu já iria para São Paulo. E aí a gente foi para São Paulo, eu fui para São Paulo, né? A gente ficou à distância por um tempo. E quando chegou, né, perto de 2021, a gente viu que não ia rolar esse sabático. A gente já conversava, né, sobre esse tema, eu já tinha a pandemia também. Né? Conversado com ele sobre esse meu plano. E ele ficava assim, essa garota é maluca, vai querer fazer nada. A gente vai, uma hora a gente vai. A gente vai, sim, uma hora a gente valeu. vai, a gente vai. Vamos ver e te aviso. Mas ele sabia desse meu sonho. Só que o que aconteceu? 2019, 2020, pandemia. Então veio pandemia, acabou com todos os nossos planos e a gente teve que repensar, né, sobre esse sabático. E aí também foi um ano que ele tinha outros compromissos também no trabalho, que ele precisava estar aqui no Rio, ele não conseguiria tirar essa licença naquela época e a gente teve que deixar isso para depois, né? Ficou postergando. Postergamos 2021, postergamos 2022, tivemos vários problemas de família, saúde e tudo mais que acarretaram, né, nessa prorrogação aí desse tempo. E em 2024, né, meados de 2024, eu falei, cara, chega, desse ano não vai passar, a gente precisa ir, depois a gente vai estar mais velho, não vai ter nunca o tempo perfeito, sempre vai ter algum problema Nunca vai se alinhar tudo, né? Nunca vai estar tudo certinho, tudo planejado, tudo direitinho, tudo certinho, né? Sempre vai ter alguma coisa que vai querer deixar a gente aqui e a gente nunca vai fazer. E, para quem não sabe, eu tenho questões de saúde também envolvidas, uma doença crônica, ou seja, não tem cura. E uma das minhas preocupações era essa, por conta da saúde, porque por muitos anos eu fiquei lutando contra isso, não me sentia bem nunca, eu não conseguiria fazer um mochilão da forma que eu pretendia por conta da saúde. Então eu aproveitei 2024, foi um momento assim que eu estava super bem e falei assim, esse é o momento, porque eu posso piorar daqui a pouco de saúde, eu posso às vezes não estar mais levantando da cama, a gente não sabe o dia de amanhã. E depois, se eu ficar deixando para depois eu posso não conseguir fazer. Então, eu falei, desse ano não passa, a gente vai do jeito que tá, com o dinheiro que tiver, do jeito que a gente conseguir. E é isso. E Brasil, bora. Só bora. E foi essa a nossa ideia, né? E aí eu falei assim,
meados de 2024, falei assim, a gente tem um ano para começar a pensar realmente colocar isso em prática. Então, meados de 2025, a gente vai sair do Brasil. Bom, um pouco da minha história. Eu sou natural de São Paulo, sou de Santos, São Paulo, mas eu só nasci lá. Nasci e saí bem cedo, já bem criança, então quase não lembro lá da minha infância ali em Santos, São Paulo. E eu vim morar no Rio também, novinho. Aí logo depois eu me mudei para o Mato Grosso, aí voltei para São Paulo, depois eu morei um tempo no Sul. Minha vida foi bem corrida ali na parte ali da minha pré-adolescência e infância ali, né? Ele já era nômade, Eu nem já era sabia. nômade já. Eu tava mexendo nos papéis, até mostrei para ela aqui. Da minha jornada ali de primeira a oitava série, acho que eu mudei umas 5 escolas diferentes. A gente acabou mudando muito, conta de família e tudo mais. E eu sempre me mudei bastante. Eu sempre estava numa casa, daqui a pouco eu estava em outra. Minha família sempre se mudou muito, procurando um ponto, até por questões de trabalho e tudo mais. E eu vim de uma família um pouco humilde e tal, a gente nunca passou dificuldade, mas a gente não tinha também, igual a Nicole, esse acesso a viagens. Na verdade, a gente se mudava muito, mas era mais mudanças por conta de trabalho, tipo assim, para procurar algo melhor, sempre procurando algo melhor. Nunca foi uma viagem, essas mudanças nunca foram viagens para passeio. É moradia. Era moradia, tipo assim, eu mudei para São Paulo para morar, depois eu mudei para Mato Grosso para morar. E eu fazia pequenas viagens assim também, de finais de semana, mas nunca viagens longas, uma viagem que eu planejei viajar. E eu comecei a trabalhar muito cedo, eu comecei a trabalhar ali com meus 14 anos, eu já trabalhei empacotando compra, em mercado, entregando coisa, depois eu virei office boy, né? Tipo assim, pagava conta, trabalhei em papelaria, depois trabalhei em mercado. Até que ali, para os meus 16, 17 anos, eu voltei para o Rio de Janeiro e continuei trabalhando. Continuei trabalhando no mercado. Então, realmente, minha vida era trabalhar. Passei com os amigos ali, no máximo um final de semana. Quando eu voltei para o Rio de Janeiro, eu fui morar na região dos Lagos. Então, ali que eu comecei a dar umas passeadas ali, mas não era viagem. Eu morava em Araruama. E aí eu comecei a conhecer ali Saquarema, que é perto, Iguaba, Cabo Frio, Búzios, né? Tipo assim, Você morava onde muita gente passava férias. Então eu fui pegando esse gostinho ali pelas praias, pelos passeios de barco que tem ali em Arraial do Cabo, pelas trilhas que tem ali, pela diversidade. Comecei a passear, mas nada muito programado. Era só, tipo assim, final de semana a gente vai para Arraial. E eu entrava no carro com o pessoal e eu ia. Já trabalhava ali no mercado, ganhava o meu salário, então eu conseguia fazer esses pequenos passeios ali. Vim, acho que 1 ou 2 vezes para o Rio de Janeiro, na capital aqui mesmo, também com amigos. Vamos no Rio de Janeiro, mas nunca vamos viajar, né? Viajar em si. E aí, eu conversando com um amigo e tal, não sei o quê, eu trabalhava no mercado, ele me falou sobre o concurso, né? Sobre o concurso da Marinha. E aí eu prestei a prova, fiz a prova aqui no Rio de Janeiro, passei na prova e embarquei no concurso público. Aí eu saí de Araruama, ali com meus 20 anos já, eu saí de Araruama e vim morar no Rio de Janeiro. Aí trabalhar e morar, né? Aí eu comecei a morar aqui no Rio de Janeiro, não conseguia ir sempre para a região dos Lagos, porque o trabalho aqui no começo era bem apertado, era bem difícil. Então, quando eu tinha um tempinho vago, eu ia para a região dos Lagos e voltava. Ficava só nesse bate e volta e minha vida mais ou menos era essa, de passeios assim, né? Aí comecei a trabalhar, comecei a ganhar um salário um pouco melhor. E aí que eu comecei a ter minha independência, tive que procurar casa para alugar, comprar móveis. Aí morei com amigos e tudo mais. Aí eu comecei a ter essa vivência maior. Como eu morava com alguns amigos, era meio que cada amigo era de um lugar diferente do ponto do Brasil. Eu tinha amigo do Espírito Santo, tinha amigo de Minas, tinha amigo de São Paulo, que era o pessoal que veio de fora para trabalhar aqui no Rio, mas não conseguia ir sempre para casa. Então ficava também, tipo assim, Minas Gerais, o pessoal ia final de semana ou ia num feriado grande. São Paulo, Espírito Santo, tinha uns amigos meus da Bahia, que também vieram de longe e acabaram se instalando aqui no Rio, mas sempre quando tinham uma oportunidade de um feriado maior, um recesso, iam para essas cidades. E aí eu também, de vez em quando, eu conheci Minas Gerais, aí eu fui para
para outros lugares aqui no Rio de Janeiro que eu não conhecia. E começar a fazer esses bate-voltas, assim, mas nada programado. Acho que a primeira viagem programada que eu fiz foi a viagem de carnaval, que eu paguei um pacote mesmo para ir para Ouro Preto, para Minas Gerais. Tem um carnaval lá em Minas Gerais, cachaça, carnaval universitário. Acho que foi a primeira vez que eu falei assim, eu vou comprar esse pacote e vou. E foi sua despedida de solteiro. Não, e na verdade, um pouco antes de 2018, eu fui pro Mato Grosso novamente. Minha irmã morava no Mato Grosso. Foi a primeira viagem de avião que eu fiz. Eu não tinha feito nenhuma viagem de avião ainda. Todos os meus deslocamentos que eu tinha feito na vida, sempre desde novinho, era carro ou ônibus. Sempre. Aí, tanto é que, como eu falei, nunca viajei para passar férias em algum lugar mesmo. Era tipo assim, ia para uma fazenda, ia para uma chácara, ia para um sítio. Mas nada de férias, assim, tipo assim, vou viajar para tal lugar de férias, né? Ficar em hotel e tudo mais. Era sempre na casa de amigos ou casa de parentes e tudo mais. Em 2018, minha irmã tava morando no Mato Grosso, tava estudando no Mato Grosso, e ela falou assim, vem me visitar e tal, não sei o que. Eu tinha umas férias, eu tava de férias, e foi a minha primeira viagem de avião. Eu nunca tinha viajado de avião. Eu fui para o aeroporto, tipo, só com a mochila de ataque, né? Só com mochila de ataque, porque eu nem sabia que eu poderia levar outra mochila. Eu não conhecia nada de... E na época tinha mala de fachada, né? Eu não conhecia nada. Eu só levei a mochila, que foi comigo, uma mochila nas costas. A mochila e um sonho. A mochila e um sonho, e a passagem aérea. Aí eu fui, não sabia nada, mas me desenrolei ali. Visitei minha irmã no Mato Grosso. Também, não foi pacote nem nada. Eu comprei a passagem e fui pro Mato Grosso. Chegando lá... ela me levou para alguns lugares, que aí eu voltei para o Mato Grosso um pouco maior. Eu conheci alguns lugares, conheci cachoeiras, conheci rios, fui em alguns lugares. Acho que foi essa minha primeira viagem, assim... Primeira experiência, mas ainda era na casa de alguém, eu não tinha reservado hotel, eu não tinha feito nenhuma programação. Aí voltei, fui pro carnaval, aí foi a minha passagem, o pacote que eu comprei, fui pro carnaval, voltei... E ali no meado de 2018 a gente se conheceu, como ela falou, a gente foi se conhecendo, foi ficando e tudo mais. E ela já tinha essa... 2018, ela começou em 2011 com essa viagem, né? Então ela já tinha uma bagagem bem maior que a minha, que era zero, né? Minha bagagem de viagem era zero. E em 2018 foi um ano muito atípico, que foi um ano que eu consegui fazer acho que 4 viagens internacionais, e grandes. E quando eu te conheci, já tinha viagem, né, programada. A gente se conheceu, eu tinha 4 viagens programadas já. A gente se conheceu, a gente se conhecia e tal, aí ela, vou viajar. Aí daqui a pouco ela sumia, aí daqui a pouco voltava, a gente continuava conversando e tal, não sei o que, continuamos saindo, se conhecendo. Falei que foi o test drive dele. Daqui a pouco ela, tô com outra viagem marcada, eu falei, caceta, cara, tanta viagem que essa mulher viaja. E aí meus amigos até falavam, caraca, a menina é blogueira de viagem e tal, não sei o que, só some. Aí beleza, a gente se deu muito bem, a gente tinha muita coisa em comum, tanto no trabalho quanto na vida, assim, a gente tinha um propósito de vida muito parecido. Criação, né? Criação, a gente veio de umas famílias um pouco parecidas. A mãe dela é manicure, depiladora, minha mãe é cabeleireira, então tipo assim, a gente veio de uma vida um pouco mais difícil e a gente foi conversando sobre tudo isso. E aí em 2018, no final de 2018, como ela falou, ela já estava se programando para ir para São Paulo e eu pensei, né, falei, cara, e agora? Tipo assim, a gente vamos embarcar nessa junto, vamos fixar um relacionamento mesmo, porque São Paulo para o Rio de Janeiro, o pessoal que não conhece, é um pouco distante ali, né? É uns 600 quilômetros, dá umas 6 ou 7 horas de viagem ali de ônibus, de avião é rapidinho, de avião é uns 40 minutos. E aí eu falei, cara, vamos embarcar nessa, vamos fixar um relacionamento, vamos namorar e vamos... Só bora, vamos encarar. E aí a gente passou, ela já tava com o ano novo comprado, porque ela comprou o ano novo em fevereiro. Entendeu? Como ela falou, tipo assim, viajar, realmente, tem que ter dinheiro para viajar, mas se você se programa com antecedência, por exemplo, às vezes você quer passar um ano novo, se você quer comprar o seu ano novo em novembro, vai ficar muito caro. Então, tipo assim, ela comprava o ano novo dela em fevereiro, carnaval rolando, o pessoal pensando no carnaval, ela já estava comprando o ano novo. Vou contar aqui um pouco para vocês sobre essa questão do Réveillon, né? A gente tinha acabado de sair de um Réveillon e eu já estava comprando o próximo. Então, tem muita gente que
né? Não tem como se planejar, às vezes deixa para comprar de última hora. É lógico que a pessoa vai gastar muito mais. Mas se você tem, né, essa flexibilidade de viajar fora de temporada, ou se você consegue se planejar com antecedência, você vai conseguir economizar, você vai fazer viagens assim muito acessíveis, porque é possível, tá? É possível. Então, nesse ano, eu fiz 4 viagens internacionais, que, tipo assim, foi uma parada muito bizarra, que eu nunca imaginei que eu conseguisse fazer isso. Então, foi um marco também pra mim, além desses mochilões, né, que me despertaram essa paixão de viajar. Em 2018 foi um ano, assim, muito marcante pra mim. Eu fiz muitas viagens pelo Caribe, consegui até aprimorar um pouco o meu espanhol, que é bem ruim, só espanhol de escola, e isso também é uma coisa que me fazia muito querer viajar sempre para fora, porque eu faço inglês desde criança, sempre gostei muito inglês, para mim é meu idioma preferido, e eu não conseguia praticar aqui, por mais que tenha coisas no dia a dia ali que eu faça, tudo em inglês e tudo mais. Difícil, né? É completamente diferente. Então, eu gostava de viajar para poder praticar o meu inglês, para conseguir realmente, tipo assim, sair do cursinho, né? Agora eu vou usar tudo que eu aprendi. Na vida ali. Isso era muito bom. E você, fora as outras coisas que você aprende, né? Mas assim, isso era muito bom. E esse ano de 2018 foi o ano que eu pude exercitar ali meu espanhol. Foi algo assim mais novo ainda, entendeu? Então foi bem bacana. E eu só consegui fazer isso porque, primeiro que foram viagens que eu me planejei com muita antecedência, consegui parcelar minhas férias de uma forma que eu conseguisse emendar com feriados, então eu consegui deixar férias maiores, porque viagens internacionais a gente precisa de mais tempo. Demanda esse tempo da ida, deslocamento, da volta, né? E tudo mais, então você acaba perdendo esse tempo, né? E tem essa questão também, tipo, do dinheiro, né? Então como é que você vai se planejar financeiramente? Uma dessas viagens meio que foi assim, patrocinada por um dinheiro de um processo que eu tive que colocar em 2017 num perrengue que eu tive em Filipinas, no final da viagem. Então, esse perrengue acabou me pagando a viagem para Cancún em 2018, que foi a viagem que eu tinha acabado de voltar quando a gente se conheceu. Nessa época, eu já tinha o Instagram Nick Trips, que foi o meu Instagram pessoal, que eu comecei a postar sobre viagem. Então, eu comecei a colocar... Hobby, né? Assim, colocava coisas lá, por quê? Nessa época ainda nem existia destaque de Instagram, story, essas coisas começaram a vir acho que em 2018, mas eu já tinha o Nick Trips antes e eu comecei a postar já nele. Eu fiz um Instagram na época, em 2015, para essa viagem da Tailândia. Fiz um Instagram para poder compartilhar com a família fotos do lugar. Então era aquele Instagram basicão, gente, com filtro todo quadrado e tal, era só foto, né, nessa época. E aí eu fiz esse Instagram. Era um Instagram pessoal, todo mundo começava a acompanhar a viagem de lá, só que aí depois disso, tipo assim, não postava coisas de dia a dia e vida que segue, né? Porque depois eu não viajei por um tempinho. E aí em 2016 foi o ano que eu comecei a viajar mais, eu viajei praticamente todos os meses do ano, acho que dos 12 meses eu viajei 10 meses, então eu fiz 10 viagens no ano, mas assim, todas muito pelo Brasil, né, que era acessível pra mim. Então... 2016 foi quando eu comecei, assim, meio que o boom. E aí, o que acontecia? Eu viajava para os lugares e depois as pessoas ficavam assim, Nicole, eu quero dicas de Maceió. Me fala dicas de Maceió, você já foi, né? E aí, toda vez eu tinha que ficar falando as mesmas dicas, toda hora, para pessoas diferentes. E tipo assim, isso era quase toda semana. Hoje é melhor para se hospedar, qual restaurante... qual passeio sem dica, que não sei o que, quais lugares tem para conhecer. Aí eu falei assim, gente, eu tô dando a mesma dica várias vezes para pessoas diferentes. Eu vou botar tudo no Instagram lá e as pessoas, tipo assim, quando me perguntaram, eu falo, dá uma olhadinha lá, que lá tem tudo. Então eu usei o Instagram na época só para facilitar a minha vida. Quando as pessoas perguntavam, eu falava assim, tá lá. Então eu não me preocupava de ser algo profissional e tudo mais, até porque nessa época, era muito difícil você achar realmente Instagrams profissionais igual você acha hoje, né? Era tudo muito pessoal. Então eu comecei a fazer o Nick Trips pra divulgar viagens. Só que o negócio foi crescendo. Não que eu tivesse 10 mil seguidores, né? Essas coisas do tipo. Mas a minha comunidade era muito forte, igual ainda é hoje. Então a galera confiava muito nas coisas que eu indicava. Comecei a descobrir o mercado de afiliados. Então eu comecei a ganhar comissões por algumas indicações que eu fazia. E aí eu fui começando a ver que dava pra tirar um dinheirinho também, sabe? Então além de compartilhar já da minha vida, compartilhar as viagens, ajudar muita gente, as pessoas também me ajudavam a ganhar um extrazinho ali. Comecei a gostar disso. E quando a gente se conheceu, em 2018, eu tinha feito 2 viagens internacionais no primeiro semestre
A gente se conheceu no meio do ano e eu tinha 4 viagens programadas até o final do ano, no segundo semestre. 2 eram internacionais e 2 nacionais. E eu tinha muito hábito de viajar sozinha. E isso era sempre um problema nos meus relacionamentos, porque as pessoas não tinham essa maturidade, né? Não entendia o que era viajar sozinha, mesmo você estando comprometido, né? Então eu brinquei com ele, eu falei assim, esse é seu test drive. Eu tenho 4 viagens já marcadas. Ou você vai junto, ou você vai comprar uma passagem de última hora e você vai junto, que não era o caso, né? Porque não dava. Ou você vai não se preocupar e eu vou, né? E beleza, a gente se encontra quando eu A gente se voltar. conheceu ali em 2018, ela já tava com essas viagens. Como eu não tinha feito viagem nenhuma ainda, né? Tipo assim, só essa do Mato Grosso. E ela voltava, ela falava das viagens, ela, cara, me mostrava os lugares. E, tipo assim, como é que era, e como é que foi, e as praias, as fotos e tudo mais. Eu ficava, caraca, mano. E, tipo assim, a gente tinha a mesma profissão, entendeu? Ali, a gente ganhava relativamente parecido. Ela já era sargento, né? Já ganhava um pouco mais e tal. Mas a gente, tipo assim, eu falava, mas como é que você faz? Como é que você se programa e tudo mais? Isso começou a me encantar. E a gente passou aí o ano novo, você já estava com a viagem comprada. Eu ia passar um ano novo com os amigos também aqui no Rio. A gente já estava se programando e ela falou assim, ó, vou pro ano novo. Quando eu voltar do ano novo, vamos fazer a nossa primeira viagem. Foi a nossa primeira viagem aí juntos. Aí foi, acho que foi a primeira viagem mesmo que eu me programei para viajar. Ele só pagou, na verdade, ele não sabia nem Não, onde ele tava indo. mas aí, tipo assim, eu paguei pra viajar, mas aí eu me inteirei sobre o assunto ali, tipo assim, ó, a gente vai ficar no hotel tal, ela me mostrava, ó, vou reservar por aqui, ó, vamos ficar tantos dias, tantas Vamos noites. fazer os passeios tal. Vamos fazer passeio tal, foi pra Bahia, foi aí que eu conheci o Nordeste, né, meu primeiro estado do Nordeste que eu conheci. Hoje eu conheço o Nordeste todo, né? Zerou! Caraca, eu falo com essa felicidade porque quem me conhece, tipo assim, sabe que eu gosto muito da cultura nordestina, eu gosto muito de forró, eu gosto muito de sertanejo, eu gosto muito das comidas. Então, e eu só via isso por televisão. Eu só via isso aqui no Rio, tem a feira tradicional nordestina, que é a Feira de São Cristóvão. Então eu ia muito pra feira e eu ficava encantado com aquela cultura. E eu não conhecia aquela cultura. Eu só conhecia, igual o pessoal fala assim, só pela TV, né? Só pela televisão. Era o seu contato, né? Era meu contato por YouTube ou por TV, bandas, né? Tipo assim, bandas grandes que eu tinha o sonho de conhecer, que cantavam lá, tipo assim, vai ter show em Fortaleza, vai ter show em Maceió. E eu ficava assim, caraca, eu queria tanto ter esse acesso e nunca tinha ido. E aí eu conheci a Bahia. E aí foi a nossa primeira viagem juntos ali em janeiro, foi janeiro, né? A gente foi pra Bahia, aí eu conheci o Pelourinho, fui no Elevador Lacerda, e a gente começou a fazer essas viagens. Aí a Nick foi pra São Paulo, e eu fiquei fazendo muito esse bate-volta Rio-São Paulo. Ficamos 1 ano e pouco, quase 2 anos nesse bate-volta. Eu indo para São Paulo, ela vindo para o Rio, eu indo para São Paulo, ela indo para o Rio. E aí, isso também, eu comecei a aprender mais a viajar, porque eu ia tanto de ônibus, aí eu comecei a aprender sobre aplicativo, cupom de desconto. Na época da pandemia, várias empresas de ônibus estavam fazendo desconto, porque o turismo estava muito em baixa. Então, eu conheci a Buser, conheci outras, ClickBus, conheci a Agaflex, Outlet de Passagem, todas essas empresas assim de aplicativos, né? E comecei a viajar mais de avião, porque eu tinha feito só do Mato Grosso e essa da Bahia. Então eu comecei muito para São Paulo de avião também, porque de avião era muito mais rápido. Avião era 40 minutos, eu já estava em São Paulo, e ela também vinha para o Rio, eu ia para São Paulo. E aí, nessa época, eu dividi apartamento com um amigo aqui no Rio e ela dividia o apartamento com uma amiga lá em São Paulo. Então, a gente ficava nesse translado ali, né? Nesse bate-volta Rio-São Paulo. E aí, em 2021, ela voltou, conseguiu voltar para o Rio. Eu tinha um curso para fazer aqui do meu trabalho, eu tinha que ficar aqui no Rio 2021 e 2022. E ela voltou para o Rio e a gente começou a efetivamente morar juntos, né? A gente alugou essa casa que a gente está aqui hoje, a gente começou a comprar nossos móveis, e nisso tudo teve algumas viagens que a gente foi fazendo nesse meio do caminho. Aí eu conheci em 2019... a gente fez um mochilão pela América do Sul, a gente foi para o Chile, Bolívia, Uruguai, Argentina,
conheci o Egito. Foi o primeiro mochilão Cara, dele. então assim, comecei a desbloquear essa questão da viagem mesmo, e conhecer vários países e lugares aqui no Brasil também, porque como a gente ia muito para São Paulo, a gente começou a explorar ali São Paulo, eu voltei na minha cidade natal, em Santos, que eu não conhecia, que eu só tinha nascido, aí volta lá para a história do comecinho. E como é que é gostoso essa questão da viagem, né? Porque, tipo assim, por exemplo, eu nasci lá e eu não conhecia lá. E eu voltei lá para Santos, aí eu conheci Bertioga, a gente foi para algumas cachoeiras em Santos, aí fomos para Campos do Jordão, em Santos, Foi uma em São Paulo. outra perspectiva, Então, assim, né? ela começou a me mostrar que o planejamento, ele vale mais do que a vontade. Porque, tipo assim, você tem a vontade de ir para tal lugar, isso eu falo com propósito, porque eu tinha vontade de ir para um monte de lugares, um monte de coisa que eu gostaria de fazer, e eu não fazia por conta de falta de planejamento, total falta de planejamento. Porque eu só vivia o agora, essa semana, final de semana a gente vai para onde? Final de semana eu vou para tal lugar, igual eu falava, né? Final de semana eu vou para Minas, final de semana eu vou para Espírito Santo. Mas eu nunca tinha me programado para algo mais longo, entendeu? Até porque minha vida também era um pouco conturbada no trabalho, mas eu entendi que acho que a vida de todo mundo é um pouco conturbada no trabalho. Se você não se planejar, você não tira do papel. Entendeu? E É o até risco. é exatamente o que a gente está fazendo nesse ano agora. A gente se planejou por muito tempo. E aí teve um dia que ela falando comigo em casa, e a gente namorava na época, ela falou assim: eu quero fazer um mochilão de 1 ano pelo mundo. Eu quero viajar o mundo. Falei, pô, legal, bacana. Falei, mas e aí, como é que você vai fazer isso aí? Tipo assim, como é que é? Porque a gente pede uma licença e essa licença ela é não remunerada, a gente não ganha salário. Tipo, Então, aí, como é que você vai mas se manter? porque, como eu falei, eu trabalho desde os 14 anos. Eu tô com 36 agora, 35. Então são 20 anos que eu trabalho e ganho meu salário. Trabalho e ganho meu salário. E ela falou assim, a gente vai pedir uma licença e a gente vai viajar. Só que isso lá atrás, isso são 5 anos atrás, bem no começo. Eu falava, tá, vamos fazer. E tipo assim, como eu fui conhecendo vários lugares com ela, eu fui falando, não, vamos fazer. E tipo assim, Ele não me levou a sério. e eu sempre fui muito do sim. Eu sempre fui mais do sim do que do não. Entendeu? Eu sempre fui assim, vamos, bora. Entendeu? Só bora. E eu fui, e aí ela falou assim, ó, vamos fazer. Isso foi alimentando, foi crescendo e ficou mais forte. Depois que a gente começou a morar junto, e a gente começou a ter nossa vida, ter nossas coisas. E aí é engraçado que ela começou falando, né, que ela sempre morou no Rio de Janeiro, né? Ela é nascida e criada no Rio de Janeiro, então ela teve toda a escola dela, a mesma escola, os meus amigos, ela tem amigo de infância que ela fala até hoje, ali ela teve sempre esse canal ali de escola e eu sempre me mudei muito quando eu era adolescente ali, criança, né? Era o oposto. E aí quando a gente veio morar junto mesmo, assim, fixar um lugar aqui que a gente escolheu, o bairro, uma base, que a gente escolheu o nosso bairro ali, tipo assim, vamos morar aqui no Rio de Janeiro. A gente começou a ir nas academias que a gente gosta, a gente começou a ter uma rotina mais fixa, né, nesses 4 anos, vivemos assim. vida de Manuel Carlos, tipo novela assim, das 9, começamos, tipo assim, brincava com ela, falou assim, caraca, hoje eu corro aqui no Flamengo, cara, meu sonho, tipo assim, caraca, estamos estabilizados ali, né? Estamos na zona de conforto, tá? A gente estava tranquilo, eu estava com meu emprego ok, estou indo, né? Mas assim, estava com meu emprego ok, ela com o emprego ok, a gente estava morando numa casa legal, uma casa grande. Estável, né? Tipo assim, estável. Eu falei, caraca, ó, tá ok. Ganhei, venci. Tipo assim, estou confortável. E aí ela falou assim, ó, então é nesse ano que a gente vai fazer o mochilão, a gente vai vender tudo, vai botar 2 mochilas nas costas e vamos... Que tal a gente viveu desconforto agora, né? Que tal, gente? Tá muito tranquilo, tá tudo muito tranquilo. Vamos viver o caos um pouquinho? Que tal a gente botar 2 mochilas nas costas e dar uma rodada nesse mundo? E eu falei... Só bora. Entendeu? Comigo não tem essa. Tipo assim, eu sou muito aberto às coisas. Eu falei, não, vamos fazer, vambora. No começo, realmente, eu não imaginava que seria, tipo, algo tão certo assim. Mas... E nem a proporção, né? E depois depois que a gente começou realmente botou data e fez tudo, aí foi, tipo assim, agora é real. Então, tipo assim, é um pouco da minha história ali, né? Do que motivou, como tudo foi acontecendo.
E agora eu vou falar um pouco da minha visão das fases do Senhor Fellini. Como é que foi? No início, viajar era intocável pra ele. Aquele lugar ali, tipo assim, ó, vamos pro Egito. Egito? Não dava. Não, eu não sei nem onde fica. Não sei nem onde fica. Egito, sem pensar. Só um parênteses rapidinho com viagens intocáveis, que às vezes a pessoa parece que o intocável é o caro, é Paris, é Grécia, né? Tipo assim, só que cada um tem um sonho, né? E eu realizei uns pequenos sonhos nessas viagens, né, que eu pude realizar. Tipo assim, por exemplo, quando eu falei, né, do Nordeste, que eu gostava ali dessa cultura de forró e tudo mais, pô, eu gosto muito também da parte sertaneja ali, dos rodeios, e aí eu fui em Barretos, eu fui em Jaguariúna, que eu não conhecia. Então, assim, viajar são pequenas realizações de sonhos, entendeu? Coisas que parecem intocáveis, se você planejar, vale a pena. Sai do papel. Começa ali pequeno, vai num final de semana para um lugar diferente, curte um lugar na sua própria cidade ali, uma coisa diferente, igual a gente foi, lembra naquele passeio de barco que a gente fez aqui no Rio? Isso. Que era a Ilha da Gigóia. Ilha da Gigóia. Eu fui na Ilha da Gigóia, eu nunca tinha ido lá no Rio de Janeiro, e eu falei, nossa, parece até que eu tô viajando, porque realmente são coisas que você vai fazendo diferente da sua rotina que é libertador. E não só ele realizou o sonho de zerar o Nordeste, né, de conhecer todos os estados, mas também realizou o sonho de ver vários artistas que ele gostava em vários shows pelo Nordeste e pelo Brasil, né? Tipo, não só aqui no Rio, mas mais até no Nordeste, porque a gente curte muito mais ver show lá do que aqui. Que eu só via muito no mais YouTube, acessível. Né? Que eu só via no YouTube, que eu olhava assim. Quando eu chegava no lugar e a atração chegava e eu tava lá naquele lugar, eu falava assim, cara, não é YouTube. É real. É real. Eu estou aqui, eu estou vivendo isso e foi muito emocionante pra mim. Eu até me emociono, mas tipo assim, foi muito legal mesmo, muito legal mesmo. É legal ver a trajetória, né? Tipo, o quanto a gente foi progredindo nesse tempo todo, nesses anos todos. E então, tipo, ele foi realizando pequenos sonhos. No início ele achava que era tudo intocável. Eu falei pra ele, você vai poder fazer sim. E aí eu fui trabalhando muito essa questão do planejamento financeiro com ele, que era a parte mais difícil. E eu acredito que seja a parte mais difícil para a maioria das pessoas que acompanham a gente aqui. É sempre um relato sensível, assim, que o pessoal faz. E possível. Porque cada um tem uma realidade, né? Exato. Mas assim, gente, planejamento e prioridades. Duas coisas, assim, que faz aquele sonho virar realidade e as suas ideias ali, tipo, realmente, né, saírem do papel. Então, falo muito isso, planejamento. E coloca o que é prioridade realmente para você, tanto de coisas do dia a dia, né, e tudo mais, para vocês poderem se planejar melhor para as próximas viagens. E aí foi engraçado que começou com intocável, depois ele foi vendo que era possível, é acessível, começou a ter o gostinho dos lugares, dos cenários, assim, espetaculares que ele ia passando. Então eu chegava no lugar e ele falava, caraca, eu tô tomando café da manhã aqui. Tipo, caraca, olha essa paisagem aqui que eu nunca imaginei estar. Parece o wallpaper do Windows, sabe? Eram umas paradas assim surreais. E o mundo é muito grande pra eu não conhecer, né, cara? Tem muita coisa legal cara, pra ver. É muita coisa pra você ficar só do trabalho pra casa todo dia. Tipo assim, cara, eu fico com o cabide na boca porque são tantos lugares lindos, tantos lugares que você pode conhecer. Tantas coisas diferentes que você pode fazer. Tanto de forma cara, ou como de forma barata, tanto é que a gente vai falar muito sobre isso ainda, né? De viajar de forma... sobre sonhos, né? Sobre realização de forma de mais acessível, né? Acessível, porque realmente, cara, queria eu e ela, a gente tivesse vindo de família rica né? E pudesse... fiz 15 anos, vou viajar pra Disney, vou viajar pra Paris, entendeu? Então, assim, são fases, a gente vai amadurecendo e é isso. E tudo isso também merecimento de tudo que a gente passou, né? Porque a gente batalhou pra estar aqui hoje. Então, tudo que a gente vai conquistando assim, né? Pô, é um merecimento do caramba, né? Tipo, da gente ter conseguido atingir, né? Esses pequenos degraus, né? Porque ainda tem muitos pela frente. Mas foi engraçado isso, que quando eu falava sobre essa licença, sobre o sabático... ele começou com aquilo. Valeu. Daqui a pouco ela desiste, essa garota é maluca e
isso não vai pra frente. Não vai pra frente. Depois, eu nunca forcei ele, né, a comprar o meu sonho. Eu falava que eu ia. Eu falei assim, meu filho, como, quando, não sei, mas eu vou. E eu falei assim, eu não vou forçar você a fazer nada. Então, você tá livre para decidir o que você quiser. Então, mas eu acho que esses pequenos passos, esses pequenos degraus... Foram pequenos passos que tornou o degrau grande, né? Tipo assim, Exato. agora vamos tomar... E tanto pra mim quanto pra ela, é algo muito novo, né? Sim. Tipo assim, então... Por mais que eu esteja ainda habituada a viajar, está sendo, assim, algo muito bizarro, que eu não estava imaginando que ia tomar essa proporção de fato. E aí foi engraçado que depois a cabeça dele foi mudando automaticamente, assim, né? Conforme a gente foi vivendo várias coisas. E começou assim, ele falando, ai, mas um ano é muita coisa, vamos né? fazer Eu acho que a gente 6 pode meses. fazer por 6 meses. Aí Foi eu, mesmo. tá bom, pode ser. E eu assim, por mim eu quero ficar 10 anos, né? Aqui, ó. Não, pode ser. E eu penso assim, daqui a pouco ele vai mudar de ideia. E aí não deu outra. Aí hoje, aí depois ele, um ano, né? Aqui, ó. E se a gente prorrogar? Aí foi mudando, né? Aí agora é assim, e se a gente prorrogar por 2 anos? E se? Aí começa, e se? Aí ele já fica assim, eu quero ir amanhã, eu já quero ir agora. Eu nem fui ainda. Ele não queria nem ir, agora ele já quer ir pra ontem, entendeu? Então são essas as fases. Enjoy the process, né? Também é importante a gente curtir todo esse processo, porque é um processo longo, por mais que você ainda tenha se planejado 1 ano antes, eu ainda falo que não é o suficiente, sabe? Que sempre vai ser um boom, assim, na sua cabeça. Engraçado que a gente vê outras pessoas falando, né, quando a gente vai consumindo esse conteúdo, e eu acho que todo mundo fala a mesma coisa. Nunca vai ter o tempo perfeito. Nunca. E sempre vai ser muita coisa pra resolver. Pra tudo, né, na vida, eu acho. Porque a gente tem muita coisa, por mais que a gente ainda não tenha tanto, a gente acha que não tem muito, mas é muita coisa da vida pra resolver, né, do cotidiano que você vai tendo que resolver, trabalho, família, casa e tudo mais. Mas é possível. É possível. É possível e vai acontecer. E a gente resolveu compartilhar um pouco da nossa história aqui, justamente para quem tem uma situação, né, similar, vai se identificar com o que a gente está falando aqui. E vocês conseguirem entender também todo o background da gente quando vocês conseguirem ver alguns vídeos que a gente está realizando certos sonhos e que tenha acontecido, assim, certas situações ou experiências que vocês vão ver muito aqui, que, assim, a gente achava que era intocável também, entendeu? Então, não é impossível. Viajar pode ser acessível, sim. A gente conta muito sobre isso, a gente fala muito e a gente vive exatamente o que a gente explana aqui. Então, a gente convida vocês para rodar o mundo com a gente. O roteiro é livre, então não sabemos nada de nada, porque tudo pode mudar no último minuto. E é isso. Já mudou algumas coisas, né? E aí, aguardem os próximos vídeos e acompanhem a gente aqui. Bora rodar o mundo com a gente? Só bora!